Olá, bem-vindos ao podcast da SKF. Eu sou o Zucoloto e o nosso tema nesse episódio é criatividade e inovação. Os nossos convidados para falar conosco nesse bate-papo são o Gilberto Sanches, gerente de desenvolvimento de negócios América Latina, e ao seu lado para compartilhar suas ideias, Vitor Currales, diretor industrial, ambos da SKF Brasil. Estamos acompanhando de perto as inovações que o mundo tem gerado nos últimos anos, tanto na área de novas tecnologias, meios e formas de mobilidade social, produtos e serviços, a educação, ou seja, as formas de desenvolvimento têm se alterado dia após dia. Você se considera um profissional criativo? Como inovar? De que forma a criatividade e a inovação estão no dia a dia das pessoas, dos colaboradores SKF? Trabalho em equipe, simplicidade, velocidade, empoderamento. O que estes valores SKF ajudam no tema que iremos conversar? Este podcast irá contribuir e compartilhar experiências e ações inovadoras e como você pode fazer parte de uma equipe criativa. Agradecemos você que clicou para ouvir mais um podcast e saber como aplicar o seu conhecimento de uma forma simples e em equipe. E eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados. Olá, Gilberto, é um prazer falar com você. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Zucoloto. Tudo bem por aí? Vitor, prazer falar com vocês. Olá, Vitor. Grande abraço. É uma honra também poder dividir esse espaço, esse bate-papo com você. Olá, Zucoloto. Olá, Gilberto. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aí, trocando um pouco de ideia. Vai ser bom. Bom, eu quero agradecer, essa oportunidade de estar dividindo com vocês um assunto que é de extrema relevância. Já falei isso na introdução do podcast. Então, eu gostaria, primeiramente, perguntar para o Vitor como que a criatividade, Vitor, contribui no seu dia a dia aí com a sua equipe, e já aproveitando, se você puder falar a sua área de atuação aí também na SKF. Legal, ótima pergunta, Zucoloto. Acho que é importante a gente ter esse alinhamento. Bom, eu sou responsável pelas operações industriais aqui na SKF do Brasil. Nós temos as duas fábricas, a fábrica da Wind e a fábrica automotiva. Bom, como é que a criatividade está aqui com a gente, né? A pergunta é legal porque a gente tem definido um propósito, né? E o propósito está alinhado com satisfação do cliente, com segurança, competitividade em custos, né? Então, os desafios que nós temos à nossa frente fazem com que a gente busque, através da criatividade, fazer com que esses desafios sejam atendidos a contento. Que bacana, Vitor. Gilberto, eu sei que a sua área na SKF é a área de desenvolvimento de novos negócios, né, na América Latina. E no sua função, como é que você enxerga a criatividade e a inovação no dia a dia? Muito bem. Na área de desenvolvimento de negócios, a criatividade é um fator muito importante, porque nós somos responsáveis por entender os problemas ou os desafios que o cliente tem. Isso é muito importante para a gente poder, conhecendo esses desafios, buscar no nosso portfólio de produtos e serviços uma solução que seja criativa, inovadora, que além de endereçar aí um desafio do cliente, nos diferencie perante o cliente, para o cliente entenda que nós temos um diferencial para entregar. Então, para fazer isso, a gente precisa o tempo todo estar desafiando a nossa própria criatividade. É verdade, é um grande desafio. Ô Vitor, você falou no início aí da sua palavra essa questão aí dos desafios que você tem na manufatura, e você sabe, eu trabalhei quase 30 anos em chão de fábrica e eu convivi com muitos profissionais que ao longo da carreira, quando eles encontravam um desafio, uma oportunidade, muitos diziam assim, não posso, não devo, já tentaram fazer isso. Isso ainda existe? Como é que você tem visto isso no dia a dia, Vitor? Poxa, muito legal sua pergunta, Zucoloto. A gente trabalha aqui, né, vem desenvolvendo um ambiente de autonomia aqui com os nossos colegas e colaboradores, né?
Essa autonomia no sentido de dar empoderamento, para que as pessoas possam, de fato, apresentar suas ideias, desenvolver coisas diferentes, né? Desde que estejam alinhados com aquele nosso propósito, né? Que eu falei há pouco, satisfação do cliente, segurança, qualidade, e que a gente tenha sempre uma condição de melhorar continuamente nossos custos para ser competitivos. A gente incentiva nesse sentido que as pessoas tomem medidas de melhoria, né, com autonomia. Né? Isso é muito importante, né, para exercitar a criatividade nesse sentido. Você usou uma expressão agora que eu acredito que seja extremamente importante. Eu sei que está dentro dos valores da SKF, que é esse empoderamento, né, essa autonomia. Eu queria que você pudesse, aproveitando, Vitor, que você pudesse explorar um pouco mais isso. O que os colaboradores precisam saber sobre autonomia, sobre empoderamento, hein? Eu acho que vai ser muito importante você dividir isso com a gente. Bom, a gente não conhece tudo sozinho, né? Trazendo mais um dos valores da SKF, que é o trabalho em equipe, né? A gente dando essa autonomia, essa liberdade de criação, né, e de ação em direção aos nossos propósitos para os colegas, e esses trabalhando em equipe, a gente consegue lograr a melhoria contínua, né? Vou dar um exemplo disso que aconteceu com a gente no final do ano passado, começo desse ano, quando nós tínhamos o desafio de instalar uma nova linha de produção, o nosso HBO3 canal 32. Ok. Foi um desafio importante porque nós tínhamos datas muito apertadas com o cliente, a preparação das amostras, né? Então, o trabalho em equipe, de equipes de várias áreas integradas, fez com que a gente conseguisse instalar um canal complexo como esse, 36 máquinas, 16 robôs, última tecnologia, em 45 dias, né? Desde a primeira máquina que chegou até sair a primeira amostra de rolamento, foi feito em um tempo recorde de 45 dias. Então, esse é um exemplo de empoderamento que foi dado ao time da operação, né? Em conjunto, com muita criatividade, conseguiram lograr esse resultado. É interessante isso que você está falando, Vitor, porque o que a gente sabe, né, que a inovação realmente é um processo de esforço, não é? E uma atividade de equipe, ou seja, sozinho é muito difícil, muitas vezes, alcançar resultados que a criatividade e a inovação exigem no dia a dia. Gilberto, na sua área de novos negócios, como é que você entende essa questão do trabalho em equipe, dessa questão que também está envolvida com os valores da SKF, a simplicidade, a velocidade? Como é que isso tem uma relação direta com esse assunto, com esse tema? Bom, Zucoloto, é até engraçado falar de simplicidade e velocidade nos dias de hoje, né? Porque o mundo parece que gira muito mais rápido, né? A quantidade de informação disponível parece que é inesgotável. Mas o bonito de usar a criatividade é fazer isso de forma simples para ser rápido. Hoje a gente não pode mais esperar anos, por exemplo, para lançar um produto revolucionário. O que a gente faz são pequenas melhorias de forma incremental e vai melhorando o produto ao ponto dele chegar a ser revolucionário. Ou seja, a gente vai fazendo durante o caminho o uso dos benefícios que a nossa evolução, que a nossa criatividade gerou em cada etapa. E não somente esperar quando o produto estiver pronto, finalmente, seja um produto revolucionário. A gente conhece isso por metodologia ágil, que está completamente ligada à criatividade e inovação, e hoje em dia é muito importante em qualquer organização. Interessante. Gilberto, eu conheço, a gente tem acompanhado, o mercado também tem visto isso. Recentemente eu falei com o Gustavo Larrubia, e a SKF tem uma série de ferramentas, não é, de simplicidade e velocidade que também estão ligadas a essa criatividade e inovação, ou seja, adaptações, verificar o que pode ser combinado entre uma ideia e outra. Eu queria que você falasse, que você também está na área de desenvolvimento, que ferramentas são essas que os colaboradores podem ter um excelente uso e serem beneficiados também? Bom, Zucoloto, pela própria história
da SKF, desde a sua fundação, que coincide com o lançamento de um tipo de rolamento que revolucionou a indústria, a criatividade e inovação acaba estando no DNA da SKF. Aqui no Brasil, nós sempre somos estimulados a criar soluções. Nós já tivemos projetos de incentivos que eram feitos em formulários, de forma simples, escrito à mão, Sim. onde os colaboradores desenhavam as suas ideias. Mas hoje, isso está muito mais moderno. Nós temos uma ferramenta online para a gente poder propor ideias. Qualquer um na SKF pode propor uma ideia. Nessa ferramenta de inovação, a gente pode lançar desafios, a empresa lança desafios aos funcionários alinhados à necessidade do momento atual da empresa. E as ideias acabam não ficando mais soltas no ar, não é uma ideia que não tem um objetivo. Elas estão intimamente ligadas ao propósito da empresa e a situação atual da empresa. Se a empresa está no momento de crise, como a gente pode abordar? Se ela está no momento de crescimento, como que a gente pode ser criativo? E tudo isso é alinhado e coordenado por um comitê de inovação e criatividade. Então, hoje, a gente pode praticar a criatividade, ou seja, usar uma ferramenta para facilitar a criatividade de forma online, aonde a gente estiver, seja aqui na empresa, no transporte indo embora para casa, em casa, em qualquer lugar. Você teve uma ideia, você entra na ferramenta online e coloca a sua ideia. Vitor, como que as equipes podem dar vazão à criatividade, já que a criatividade e inovação está intimamente ligado a pessoas, são elas que realmente colocam isso em ação? Bom, Zucoloto, eu acredito fortemente que todos nós somos criativos, sem exceção. Todos nós temos essa capacidade de criatividade. Evidentemente que a necessidade faz com que a gente coloque essa criatividade em ação, né? Então, eu tenho uma necessidade, eu vislumbro uma necessidade, eu vou buscar dentro dos meus arquivos de competência aquilo que vai me ajudar a sobrepor essa dificuldade ou esse desafio. Não precisa fazer muito esforço, não. É só estar alinhado com o objetivo e a gente vai encontrar alguma coisa nova para fazer. Gilberto, o Vitor comentou aqui que todo ser humano é criativo. Existe uma corrente, né, e tem até colaboradores que dizem que eles não são criativos. É interessante isso. Como é que você poderia conversar com essa opinião aí do Vitor, que é uma realidade também, que todos são criativos? Ô, Zucoloto, esse é um tema muito discutido, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que não são criativos. Mas nesse ponto eu concordo com o Vitor, isso não é verdade. Vamos pensar um pouco nisso. Todos nós enfrentamos desafios em qualquer área da nossa vida. Quando a gente se depara com um desse desafio, o que a gente faz? A gente analisa, a gente pensa, a gente desenha alternativas e acaba encontrando uma solução, seja ela fácil, simples ou não, mais complexa. Isso já é criatividade e podemos fazer isso em qualquer área, especialmente no nosso trabalho, que tem desafios novos todos os dias. Ou alguém não enfrenta isso diariamente? Um problema, uma dificuldade, um processo que precisa ser melhorado. O Vitor, por exemplo, deve enfrentar isso diariamente numa área de manufatura, que tem seus desafios diários. Mas não só numa área de manufatura, também nas áreas de escritório, nas áreas de recursos humanos, finanças, desenvolvimento de negócio, a gente também tem desafios diários e que com criatividade a gente pode melhorar, a gente pode fazer o nosso dia a dia muito mais prazeroso quando a gente vai vencendo esses desafios. E com certeza amanhã virão novos desafios. Então, todo mundo pode ser criativo. Sem dúvida. Vitor, eu quero ouvir da tua experiência. Nós temos na fábrica profissionais novos, 17, 18 anos de idade, temos profissionais com mais de 30 anos de experiência, você sabe do que eu estou falando. A pergunta é a seguinte: como que um profissional com mais de 20, 30 anos de empresa, ele pode continuar sendo ou então ser uma pessoa criativa e inovadora?
Ótima pergunta, né? Isso é direcionado a mim no momento certo, né? Olha, Zucoloto, os desafios, eles são diários, né? A gente está passando por um desafio muito grande agora, uma coisa muito nova para todos nós, que é essa crise de saúde, né? Associado a esses desafios, nós temos o processo de melhorar continuamente, né? A partir do momento que uma pessoa com experiência tem esse entendimento e sabe que a experiência pode contribuir com essa melhoria contínua, o processo de colocar em prática a criatividade fica muito fácil. Eventualmente até mais fácil de que para alguém que está começando na vida profissional agora, porque a experiência ajuda a gente a acertar mais. Interessante, ou seja, aproveitar toda a bagagem dele e trazer através de ideias, de fazer combinações de ideias para gerar novos resultados, não é isso? Exatamente. Boa síntese. Ok, Gilberto, agora eu quero ouvir de você, nós que estamos aqui no podcast, com certeza quem está nos ouvindo também, e a faixa etária mais nova, já que o Vitor trouxe aí o pessoal já com muito tempo de casa, fala um pouco aí de uma faixa etária mais nova para a gente poder motivar essa equipe também a ser criativa e inovadora. Bom, eu acho que as pessoas que estão entrando na SKF, ou que tem pouca experiência, está entrando numa empresa que tem muita informação, tem muita possibilidade de inovação. Então, o que eu posso dizer para esse pessoal mais novo, desafie o status quo, desafie o estado atual, questione, mas, por outro lado, esteja pronto para aprender e usar também o nosso sistema de ideias. E enquanto falava aqui com vocês, Zucoloto, eu me lembrei de uma iniciativa bem legal da SKF que proporciona esse conhecimento aos funcionários e pode dar insights, dar ideias para aguçar a criatividade. Essa ferramenta se chama SKF College. É a ferramenta de conhecimento online da SKF. Excelente. Onde a gente tem lá inúmeros treinamentos técnicos, treinamentos de habilidades, onde as pessoas podem ganhar ainda mais conhecimento. Então, o que eu posso dizer para os mais novos, não pense que tudo já foi solucionado, que todas as ideias já foram dadas e que tudo já foi testado. O que ontem não funcionou, hoje pode funcionar, porque tem aí uma tecnologia que não tinha algum tempo atrás, ou porque alguma coisa mudou no processo. Então, se alguém te disser, isso sempre foi assim, questione, não pare por aí, vá a fundo e apresente as suas ideias, use a sua criatividade. Muito bem. Vitor, para a gente poder finalizar o nosso podcast, eu quero que você compartilhe com os nossos ouvintes uma experiência que para mim é fundamental. Imagine que um colaborador ouça esse podcast e amanhã ele chegue na fábrica e diga o seguinte: eu tenho uma ideia. O que ele deve fazer com essa ideia, Vitor? E essa mesma pergunta eu quero que o Gilberto possa responder também. Bom, nós temos um caminho mais rápido, que é compartilhar comigo a ideia para ter o meu apoio. E o segundo caminho é entrar no nosso sistema de banco de ideias e compartilhar com todo mundo sobre essa ideia, e ele vai receber muitos inputs de como aprimorá-la. Ótimo, muito bom. Toda ideia é muito bem-vinda. Excelente. Gilberto? Estou 100% de acordo com o Vitor. A gente tem uma ferramenta excelente, onde você coloca lá a sua ideia e ela funciona como uma rede social. As outras pessoas podem contribuir com a sua ideia. Então, imagina, você teve uma ideia que a princípio era simples, que aguçou a criatividade de outra pessoa que tem um problema parecido, e aí as ideias se complementam, se somam, e aí vira uma grande ideia que pode revolucionar o processo, revolucionar um determinado sistema. Então, usa o nosso sistema de ideias para a gente registrar todas essas ideias e um dia poder implementar todas elas. Vitor, eu gostaria de ter a sua última palavra aqui, que você deixasse uma mensagem para os líderes da SKF e depois o Gilberto, por gentileza, deixar uma mensagem para os liderados.
A mensagem ela é relativa a gente continuar a criar oportunidades para que as ideias surjam, né, direcionadas com as nossas necessidades. Manter a abertura e diálogo com todos os nossos times para que a gente continue recebendo ideias que vão colocar a SKF numa posição de destaque que ela merece. Gilberto, o que você poderia deixar como uma mensagem para os liderados, para os colaboradores da SKF? Os colaboradores podem usar a autonomia que eles têm para ser criativos, para dar ideias, para colocar novas ideias. Perfeito. E como todos nós somos corresponsáveis pelo resultado da empresa, isso vai impactar positivamente. E raras são as empresas que te dão a oportunidade de propor ideias. E aqui na SKF nós temos a abertura como um dos valores. E você tem a oportunidade de contribuir, de colaborar e de dar suas ideias. Faça isso. Vitor e Gilberto, quero agradecer demais esse bate-papo. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo vão prestar muito bem atenção na grande oportunidade que a SKF tem e disponibiliza para os seus colaboradores, tanto na criatividade como na inovação. Na verdade, o que nós falamos é exatamente isso. A inovação é colocar a criatividade em ação. Gilberto, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, Zuccolotto, agradeço o Vitor pela conversa. Um abraço. Vitor, um grande abraço, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Zuccolotto, pela oportunidade. Obrigado, Gilberto, por trazer essa discussão e o seu ponto de vista nesse assunto que é amplo. Espero que a gente possa contribuir com todos nesse sentido de continuar a incentivar e colocarem a criatividade em ação. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. É isso, simples assim, prático, saindo do papel e dando oportunidade e empoderando pessoas para colocar a criatividade em ação. Isso chamamos inovação. Agradecemos você que ouviu este episódio e convidamos você também a compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais e com seus amigos. Sigam a SKF em suas redes sociais e não deixem de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento. Um grande abraço e até o próximo podcast SKF.